Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Natália Engel, professora de Patchwork, e olha só o que eu trouxe para o vídeo de hoje. Esse jogo americano, lindo, lindo, super fácil de ser feito, e se você quiser, você pode fazer com essas faixas todas coloridas, bem assim, diferentes umas cores das outras, que também fica muito bacana. Não precisa ser feito assim como eu fiz tom sobre tom, você pode brincar com as cores. Então agora, bora lá aprender esse jogo americano que tá fácil demais. Para fazer esse jogo americano, eu utilizei 3 cores principais e usei tom sobre tom, mas você pode jogar as cores do seu jeito, do seu gosto, ok? Isso é livre. E também vou precisar de um tecido de fundo, tá? Então, 3 cores principais e uma cor que seria o tecido de fundo. Pode ser claro, pode ser escuro, enfim, você só tem que entender, você tem que marcar que você vai precisar de uma cor neutra, pode ser tanto claro quanto escuro. Vamos lá, esse jogo americano, ele é super fácil de fazer. Eu vou trabalhar em primeiro lugar com essas faixas, calma, já vou passar as medidas, para depois sim, aí a gente costura as outras partes. Então vamos aqui às medidas dessas faixas. Essas faixas são todas iguais e na mesma medida, mas eu cortei todas, lógico, com a mesma largura, todas elas medem 5,5 de largura. Então você vai precisar, para cada uma dessas cores, uma faixa com 5,5 de largura por pelo menos 55 de comprimento. Mesma coisa desse, 5,5 de largura por 55 de comprimento. E essa também 5,5 de largura por 55 de comprimento. Mas, se a sua faixa tiver mais comprida, como aqui nesse meu caso, esse rosa mais claro tá mais comprido que esse, não importa. O que interessa é que elas tenham no mínimo 55 centímetros de comprimento, certo? O que sobrar, se sua faixa tiver maior, sobrar você guarda para um outro trabalho. E aqui do tecido de fundo, eu vou precisar de 2 retângulos de 9,5 de largura por 49,5 de comprimento. 2, certo? Estão aqui. E aqui são 4 retângulos com 6 de largura por 13,5 de comprimento. 4. Então agora eu vou separar esses neutros e nós vamos trabalhar com essas faixas aqui. O que eu vou fazer? Muito simples. Vou costurar uma na outra, formando essa faixa mais larga. No meu caso, eu escolhi fazer tom sobre tom, mas repito, você pode brincar com as cores, fazer uma de cada cor, cores bem diferentes, do jeito que você gostar, do jeito que você achar que fica interessante. Pode ser bem colorido também, que fica muito bacana. Então agora é ir para a máquina e costurar uma faixa na outra. Costuradas as faixas umas nas outras, eu também já vinquei, tombei todas as costuras para o lado aqui, sempre do mais escuro, né? E agora eu vou recortar em pedaços de 13,5, mas em primeiro lugar eu tenho que acertar essa ponta.
Então, eu pego a minha régua, coloco qualquer uma das linhas aqui em cima da linha de costura, para que esse primeiro corte saia bem retinho. Tudo ok. Seguro e corto, refilando, tirando essa primeira ponta. Agora sim, eu viro para o meu lado esquerdo, porque eu sou destra. Se você é canhota, você vai fazer o contrário, certo? E agora, eu vou medir 13,5 daqui para cá, sempre alinhando qualquer linha da régua aqui e aqui na ponta o 13,5, que é a medida que eu preciso. Então, vamos lá. Aqui tá alinhado, aqui tá no 13,5, então eu já faço o primeiro corte. Pronto. Feito isso, eu vou tirar 4 pedaços com 13,5 desse mesmo jeito que eu acabei de fazer esse. Então, eu vou cortar aqui e já volto mostrando o próximo passo. Bom, cortados todos os meus pedaços com 13,5 de comprimento, então aqui eu tenho 4 e já separei 2 aqui e 2 aqui. Por quê? Porque agora em 2, olha, eu vou pegar aqueles retângulos que eu pedi lá do tecido de fundo, que eles têm 13,5 de comprimento, e nesses 2 pedaços aqui eu vou pegar esse retângulo e costurar aqui, ó. Certo? Então, passar uma costura aqui e aqui. Já vou tombar, já vou deixar ali do ladinho aqui na minha máquina, porque eu sei que é aqui que eu vou ter que costurar esses 2, ok? E nos outros 2, eu vou colocá-los assim, ó, na vertical, né? Na mesma ordem, e vou costurar aqui, ó, nessa parte de cá. Então, note o seguinte, aqui o meu jogo de cores eu quis fazer assim, ó. Para você aí, começa do mais escuro para o mais claro, da esquerda para a direita. E esses retângulos ficam na parte de cima, ok? Então, eu sei que eu tenho que costurar aqui e aqui. Já tombo. Já ponho ali na máquina, do lado da máquina, certinho, porque eu sei que é aqui que eu tenho que passar a costura. Então, agora, bora para a máquina. Pronto, tudo costurado, já bati a ferro. Agora eu vou montar aqui o jogo americano. Então, eu vou começar por esse aqui, vou colocar de cá. Aqui fica um desse mesmo, nessa posição. Aqui entra o outro, na mesma posição do de cá, certo? E aqui no final, entra esse, na mesma posição desse aqui, ok? E agora é passar uma costura aqui, aqui e aqui. Pronto, emendados os 4 quadrados, né? Detalhe, aqui, essa faixa clara realmente não é para casar com essa costura aqui, não. Ela foi calculada para ficar um pouco maior, ok? Então, isso aqui não é erro, é o modelo que é assim, ó, ele não bate aqui costura com costura, essa parte é mais larga mesmo que essa vinho aqui, ok? Então, agora ficou fácil, eu pego aqueles 2 últimos retângulos, aqueles grandões, né? E vou costurar um aqui, aqui, e o outro do lado de baixo. Já volto mostrando o jogo americano prontinho.
tudo costurado, né? Esses últimos 2 retângulos grandões, bem compridões. Agora já está pronto o topo do meu jogo americano. O que é fazer agora? É montar o sanduíche. Então, cortar manta e forro, que aqui eu até já cortei, já deixei aqui, ó, o forro e a manta. Aqui essa manta que eu estou usando é a Jade 100, tá? Vou pegar esse topo, esse trabalho de patchwork que eu acabei de fazer, coloco aqui em cima. Tá vendo que tá sobrando um pouquinho de cada lado? É para sobrar mesmo, tá? Pra gente conseguir enxergar aqui, essa parte aqui de baixo, tanto a manta quanto o forro, está sobrando, está para cá. Porque se a gente corta certinho, olha o que acontece. O trabalho, a parte de cima, que é o que interessa, pode ceder, pode ficar mais comprido que a parte de baixo. Então, não. A gente sempre corta sobrando um pouquinho para cada lado, né? Tanto da manta quanto do forro, para a gente ter segurança e saber que não tá faltando nada aqui debaixo do trabalho de patchwork, tá bom? Então, agora eu vou fazer um quilting, não sei ainda, vou fazer um quilting simples. Aqui em cima, na hora que eu terminar o quilting, eu já passo, eu gosto de passar um zigue-zague aqui no entorno e corto retirando o excesso. Então, eu já vou fazer tudo isso e volto mostrando como que eu vou colocar o viés. Prontinho, fiz um quilting, já passei um zigue-zague, recortei, tirei o excesso, agora é só pregar o viés. Então, eu cortei faixa, né, com 4 centímetros de largura, já vinquei, passei ao meio só para me facilitar. E eu vou pregar esse viés da maneira mais simples que tem, né? Então, eu vou começar por essas beiradas maiores. Então, eu viro do avesso, desculpa, do lado das costas do trabalho, né? Abro a faixa, coloco direito para baixo, deixo uma pontinha e começo a costurar pregando do lado de cá. E aqui está esse jogo americano em patchwork todo finalizado, já com viés instalado, quilting feito, tudo prontinho. Gostou? O que você achou? Deixa para mim aqui nos comentários. Fácil, não? E olha que resultado incrível que é esse jogo de faixas coloridas.
Como eu falei, você pode fazer essas faixas bem coloridas que fica muito bacana também. Esse jogo americano ficou medindo 34 de largura por 49 de comprimento. Um tamanho excelente, bem, vamos dizer assim, padrão para jogo americano. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, a fazer muita peça bonita, muita peça bacana e fácil, né? Então é isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!